Bom, pessoal, nessa aula eu vou falar para vocês um pouco sobre mecânica molecular e mecânica quântica, tá? Que são os métodos que a gente usa para determinar as geometrias que a gente vai trabalhar com as moléculas, seja no Dawkins, seja no QSAR. Então, quando a gente vai fazer modelagem molecular, a gente precisa escolher, digamos assim, qual geometria que a gente vai trabalhar da molécula. E aí, para escolher, entre aspas, essa geometria, a gente escolhe a geometria que é ótima, ou seja, que tem um mínimo de energia, dependendo do método que a gente vai trabalhar. E para obter essa geometria ótica, a gente pode lançar a mão dessas duas técnicas aqui, a mecânica molecular e a mecânica quântica, tá? Então, começando aqui pela mecânica molecular. A mecânica molecular ela usa as leis da física clássica para predizer as propriedades estruturais e moleculares. Então, na mecânica molecular, como eu acabei de falar, aqui a gente usa física clássica. Como assim usa física clássica? A gente modela uma molécula, né, como se a ligação química fosse uma mola. E aí usa a lei de Hooke, né, que é F igual a menos kx, para poder modelar o nosso sistema e encontrar qual é a geometria de equilíbrio. Qual é a geometria de equilíbrio? A que tem a menor energia. Então já eu vou mostrar para vocês as equações e como que a gente obtém essa geometria de menor energia. E aí o conjunto de equações empíricas e parâmetros que são usados em cada esquema de mecânica molecular é chamado de campo de força, tá? Então isso aqui é algo que é fundamental na mecânica molecular. Qual campo de força você vai utilizar? Então o campo de força o que é? Já também eu vou mostrar para vocês o que é um campo de força na prática. Mas ele engloba as equações que a gente vai utilizar para poder calcular essa energia, a qual eu quero minimizar, né? E os parâmetros de equilíbrio que a gente usa para poder calcular essa energia com base nas equações que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, por usar a física clássica, os cálculos de mecânica molecular são computacionalmente baratos. Então, se vocês lembrarem dos programas que a gente utilizou, né? Para desenhar a molécula, a gente desenhava a molécula e pedia para otimizar a geometria e ele fazia no instantinho, né? Então, mecânica molecular é computacionalmente barato. Para fazer uma simples otimização é instantâneo. E a gente usa a mecânica molecular nas simulações de dinâmica molecular quando a gente usa física clássica, porque para você fazer uma simulação de dinâmica molecular, que é ao longo de um tempo muito grande, você pega várias conformações, às vezes você usa conformações dentro de um receptor, né? E aí você tem uma macromolécula com milhares de átomos, então se você usar mecânica quântica é inviável. Então a gente acaba tendo que usar mecânica molecular. Como a gente trata esse modelo, né, de que a ligação química é uma mola, a mecânica molecular não pode tratar problemas químicos onde os efeitos eletrônicos sejam predominantes. Então, se eu quero calcular carga atômica parcial, potencial eletrostático, interação entre as moléculas, aí eu preciso usar de algum método de mecânica quântica. Interações entre as moléculas até que não, vou mostrar para vocês como que a gente calcula. Mas se eu preciso de uma propriedade eletrônica calculada com mais precisão, eu preciso usar mecânica quântica, um momento de dipolo, uma carga atômica. Então isso aí não dá para usar mecânica molecular. No contexto do QSAR, a mecânica molecular é usada como ponto de partida para a otimização de geometria ou em buscas conformacionais. Então você desenha a molécula, a primeira estrutura que você vai utilizar é a que você otimiza ali naquele programinha usando mecânica molecular, mas em seguida a gente vai ter que usar mecânica quântica para obter uma geometria melhor. E eu vou mostrar isso aqui para vocês, tá? Já no Dawkins, o que a gente usa? Mecânica molecular também. Ele usa métodos de mecânica molecular para variar as conformações e encontrar pose, que eu vou mostrar para vocês também mais adiante, quando eu estiver falando sobre Dawkins. Então, como eu falei ali anteriormente, no slide anterior, o que diferencia modelos de mecânica molecular, coloquei 2 aqui, mas pode ser quaisquer número de modelos, é o número e a natureza específica dos termos que eles incorporam e os detalhes de sua parametrização. Então aqui, pessoal, eu estou mostrando um modelo simples de mecânica molecular. Como que eu calculo a energia, né? Como eu falei para vocês, eu preciso procurar a geometria ótima. O que é a geometria ótima? É aquela que tem a menor energia. Então como que eu calculo a energia da molécula? Eu utilizo uma equação desse tipo aqui. Eu somo
todos os termos que contribuem para a energia potencial da molécula. Que termos são esses? A energia, o somatório das energias de estiramento para todas as ligações, os somatórios das energias de deformação para todos os ângulos de ligação, o somatório de todas as energias de torção para todos os ângulos diedro e o somatório de todas as energias entre pares de átomos não ligantes para todos os átomos que não estão ligados. E aí, como que eu calculo isso? Eu uso o modelo aqui de mecânica molecular, tá? De física clássica. Como que eu calculo o estiramento? O estiramento é isso aqui, tá, pessoal? Eu uso a lei de Hooke, como eu falei para vocês, F igual a menos kx. Então é aqui que entra a questão do campo de força que eu estava falando para vocês. O campo de força ele combina uma dessas equações, essa equação, por exemplo, que eu mostrei no slide anterior, mais os parâmetros de equilíbrio, tá? Então, o que seriam esses parâmetros de equilíbrio? Vou dar o exemplo aqui do estiramento, mas ele vale para qualquer um desses casos aqui, principalmente a deformação e o ângulo de torção, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Então, por exemplo, como é a lei de Hooke? A lei de Hooke, né? Você vê lá em física clássica, é F igual a menos kx, né? Então, o que é esse F igual a menos kx? Você tem uma mola, né? Vou colocar aqui uma mola. Aí, ó, você tem a mola aqui. Vou colocar aqui na ponta um corpo, tá certo? Esse corpo, ele tem um comprimento de equilíbrio L, tá certo? Então, se eu não fiz nada, só coloquei o corpo aqui na mola e não puxei o corpo, ele está em equilíbrio e a energia potencial disso aqui é zero. No entanto, se eu pegar aqui e puxar esse corpo até aqui, o que vai acontecer? A tendência, né, vai existir uma força no sentido contrário, né, ao que eu puxei, para trazer ele de volta para a posição de equilíbrio, tá certo? Então, nesse momento aqui, ele passa a ter uma energia potencial e por isso passa a existir essa força. Então, aqui eu tenho um estiramento, que eu estou chamando de x, e a força que eu falei que age nesse sentido de trazer o corpo de volta é menos kx. Da mesma maneira, se eu pegar e comprimir a mola, né? Deixa eu colocar aqui, né? Se eu fizesse isso aqui, o que ia acontecer? Se eu fizesse isso aqui, ó, o que ia acontecer? A mola ia estar mais comprimida, né? E aqui eu também teria uma deformação aqui, x, não é isso? E agora eu tenho uma força fazendo o quê? Empurrando o corpo de volta. Então, na ligação química, a gente usa esse modelo aqui quando a gente usa mecânica molecular. O que a gente faz aqui? Eu tenho esse comprimento de equilíbrio. Então, na hora que eu desenho a molécula, por exemplo, vamos supor que eu desenhei isso aqui, os átomos vão lá, tudo afastado. Aí, no campo de força, eu tenho a informação de qual é o comprimento de equilíbrio da ligação entre esses dois átomos. Então, eu vejo esse comprimento de equilíbrio aqui, vejo qual é a distância, né, em relação ao comprimento de equilíbrio, eu calculo a energia potencial. Como que eu calculo a energia potencial? Lembrando, né, a energia potencial aqui vai ser kx ao quadrado sobre 2, né? Aí o sinal depende da convenção que a gente está adotando. Então, quando os átomos não estão na posição de equilíbrio, eles têm uma energia potencial. E quanto maior essa energia potencial, mais distante eu estou da situação de equilíbrio. Tá certo? Então, eu procuro o quê? Minimizar essa energia potencial. Então, no campo de força, eu vou ter informação sobre qual é o comprimento de equilíbrio aqui entre esses dois átomos. Da mesma maneira, existe um ângulo de equilíbrio. Tá? Eu tenho aqui, né, a minha ligação. Então, por exemplo, vocês devem lembrar lá de química geral que o ângulo lá da molécula de água é 105 graus aproximadamente, né? Então, o que vai acontecer se eu aproximar demais os átomos? A tendência é eles se afastarem. Se eu afastar demais, a tendência é eles voltarem. Então, eu também uso uma equação semelhante, tá, a essa aqui do estiramento, para calcular a diferença do ângulo de torção, do ângulo de deformação, que a gente chama aqui, esse angle bending. Tá certo? Então, existe um ângulo de equilíbrio
E existe também o que vai no campo de força? Ó, isso aqui, pessoal, a constante de força, tá? Então tem uma constante de força para estiramento, existe as constantes de força para a deformação e também para a torção. A torção é o ângulo diedro, né, pessoal? Você tem aqui a sua molécula, né? E você tem uma ligação simples, ela é uma ligação rotacionável, né, que a gente chama. Então existem as conformações, né? Tem eclipsada, alternada, vocês devem lembrar isso aí lá de química orgânica. Então existe um ângulo, né? Quando você olha assim, ó, o ângulo que meu polegar, não sei se fica legal no vídeo, está fazendo com o outro. Aqui está fazendo 0 graus, né? Ó, quando fica um polegar na frente do outro. Quando eu começo a girar um deles, ó, tem um ângulo que eu traço quando eu olho aqui nessa direção. Então existe um ângulo no qual essa geometria que vai estar em equilíbrio, que minimiza a energia. E aí quando eu mexo nisso aí, eu altero a energia da minha molécula, e aí vai ter uma energia potencial que vai contribuir para essa energia. E finalmente, outro caso que a gente tem aqui são as interações de átomos não ligados, tá? Então, por exemplo, você tem uma molécula maior, né, que tem ramificações, tem um monte de ramificação, e tem uma hora que dois átomos estão próximos, né? Então o que você faz? Você calcula a interação entre esses dois átomos, porque, por exemplo, se esse átomo aqui for volumoso e esse também, vocês vão ter um impedimento estérico, né? E isso aí provoca um potencial, uma energia maior. Então você procura o quê? Minimizar tudo isso aí, tá certo? Então é daí que vem essa equação, né? Tá aqui a equação. A energia total é a soma de todos esses termos aqui, tá certo? É a soma de todos. Então eu vou somar a energia de estiramento para todas as ligações, de deformação para todos os ângulos, de torção para todos os ângulos de diedro e a interação entre os átomos não ligantes, tá certo? Que são essas aqui. Eu vou fazer isso. Aqui fala para todos os pares, né, na equação aqui, para todos os pares de átomos, mas a gente normalmente usa um raio, né? Um cutoff. Se os átomos estiverem muito distantes, essa contribuição aqui é mínima e a gente não perde tempo calculando. Mas se bem que mecânica molecular, esses cálculos são rápidos. Mas se você tiver com uma molécula muito grande, por exemplo, uma proteína, né? Imagine você calcular todas as interações entre pares de átomos. Você vai ter milhares de átomos, né? Centenas, milhares de átomos, e isso aí vai afetar a velocidade do seu cálculo, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de campo de força. Como eu falei para vocês, o que é um campo de força? Na prática, ele é um arquivo que contém esses parâmetros de equilíbrio. Então eu vou mostrar aqui um campo de força que é usado para moléculas de propósito geral. Por exemplo, tem campo de força específico para proteína, tem campo de força específico para DNA, para RNA, e tem um de propósito geral, que esse é o mais difícil, porque para proteína você tem estrutura bem determinada, né? Um de propósito geral, os átomos, dependendo da molécula que eles estão, o ambiente que envolve esses átomos, se for muito diferente, esses parâmetros de uma molécula para outra vão ser diferentes, e aí o campo de força não ajusta muito bem, a gente fala. Mas esse aqui é o campo mais usado, um dos mais usados, tá? De propósito geral, que é o General Amber Force Field, tá? Então, como eu falei para vocês, isso aqui é um arquivo texto, tá? Isso aqui é um arquivo texto. Eu tinha colocado um link aqui para abrir, mas eu estou usando um outro programa que ele não me mostra os links. Então, deixa eu abrir aqui por fora. E aí eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, está aqui o campo de força. O que é um campo de força? Ele é um arquivo texto, ó. Simplesmente um arquivo texto. Aí, quais são as informações que a gente encontra nesse campo de força? Estou olhando o tamanho dele aqui. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês é 338 kilobytes. Então, não é nada, tá? Então, o que você tem aqui? Ó? Você tem os tipos de átomos, tá? E aqui é o raio de Van der Waals deles. Então, por exemplo, carbono, simplesmente carbono. Mas olha só, esse símbolo, tipo de átomo C, é um carbono sp2 de uma carbonila. Já esse C1 é um carbono sp. Aí observem que o raio de Van der Waals do carbono sp é menor do que o raio de Van der Waals do carbono sp2, né? Porque o carbono sp está fazendo ligação tripla. Esse aqui é um carbono sp2, mas ele está com o mesmo parâmetro. Daí você já vê que o
campo de força não é uma coisa perfeita, não modela assim perfeitamente, né? Aí um carbono sp3, 0,878, aí já é maior. E por aí vai, tem carbono aromático, carbono sp3 em um quadrado, num triângulo. Aí observa, tudo 0,360. Por quê? Porque eles pegam a média, tá? Para poder montar esse campo de força. Então você não tem um valor exato, isso muda de molécula para molécula. Como eu falei, os átomos que estão ao redor interferem. Por isso que esse é um método aqui que é muito aproximado. Então só dá para a gente ter uma ideia da geometria, não tem uma precisão do jeito que a gente precisa, do jeito que a gente necessita, né? Precisão que a gente precisa fica meio redundante. Aí você tem aqui hidrogênios, também o tipo de hidrogênio, tá? Cloro, bromo e por aí vai. Aí terminados os átomos, aí também aqui um detalhe importante, ó. Esses são os átomos que são parametrizados nesse campo de força. Aí é que está um grande problema da mecânica molecular. Se a sua molécula tem um átomo que não está parametrizado nesse campo de força, você não consegue usar o método de mecânica molecular para a sua molécula. Então é um problema que a gente enfrenta muito com quem trabalha com metais, né? Então quem trabalha com metal tem muito poucos metais são parametrizados nos campos de força. Então a gente costuma ter dificuldade quando trabalha com metais para fazer docking, por exemplo. Mas a gente tem algumas maneiras de contornar isso, tá certo? Aqui agora você tem essa segunda seção aqui, onde você tem agora a parte das ligações. Então o que você tem aqui? Os átomos que estão se ligando, aí você olha aqui esse tipo de átomo e esse tipo de átomo. OW é o oxigênio da água. Aí você vem aqui e existe um OW aqui, ó, em algum lugar. Cadê? OW, né? E HW é o hidrogênio que está ligado à água, né? Tá aqui, ó. Hidrogênio que está ligado à água. Aí aqui, pessoal, isso aqui é a constante de força lá da lei de Hooke. E esse é o comprimento da ligação na geometria de equilíbrio. Tá certo? Então você tem essas informações aqui, ó, constante de força e comprimento de ligação. E aqui é de onde que ele tirou essas informações, tá? Do campo de força, source 1, source 2. Tem umas referências lá no final do arquivo que depois eu vou mostrar para vocês. Então você tem algumas, né? São muitas ligações parametrizadas. Então, por exemplo, você tem carbono aqui, né? Carbono aromático com outro carbono, sp3, carbono sp3 com sp2, sp2 com hidrogênio e por aí vai. Então imagina a quantidade de ligações que você tem que parametrizar, né? Então vou baixando aqui, ó. Então aqui termina a parte da parametrização das ligações. Aqui é a parametrização dos ângulos, tá? Então olha esse aqui, ó. Esse aqui é o ângulo entre o hidrogênio da água, o oxigênio e o outro hidrogênio, ó. Essa é a constante de força e o ângulo 104,5 graus. Tá certo? Aí você tem aqui, ó, bromo, carbono, bromo. Aqui, ó, aqui, olha só a fonte aqui, chute, 180 graus. Tá certo? Aí você tem vários outros aqui, ó, fonte 3, por aí vai. Esses números aqui pro lado eu não sei o que é não, tá, pessoal? Procurei, mas não encontrei não. Então, mas a informação importante é essa aqui, ó, constante de força e ângulo de equilíbrio. Então, você também tem diversas combinações. Eu já deixei de fazer cálculo porque não tinha combinação de 3 átomos. Os 3 átomos eram parametrizados, mas não tinha parametrização do ângulo das 3 ligações. Então você tem que ter os ângulos das 3 ligações de todos os átomos parametrizados. Ó, tá vendo? Aqui é uma quantidade absurda, né? Baixando aqui. Deixa eu ir mais rápido aqui, tá? Para chegar na próxima parte. Pronto, chegamos aqui na próxima parte, que são os ângulos diedro. Ó. Então agora você tem 4 átomos para formar um ângulo diedro. Aí você tem aqui a constante, tá certo? Você tem o ângulo de equilíbrio e ele tem outro parâmetro, tá, pessoal? Que agora eu não estou lembrado, mas na equação para você... Porque a equação do ângulo diedro ela não é tão simples como a lei de Hooke, tá? Você pode usar para o estiramento e para a deformação. Então você tem 2 parâmetros lá que você precisa ter para encontrar. E aí você tem aqui, ó, as referências, tá certo? Aí X é um átomo de um tipo qualquer, tá? Aí você tem, ó, carbono C1, aí aqui era o carbono sp2, esse aqui era o sp3, né? Que a gente, ó, sp, que a gente viu lá. Então você tem, ó, diversos
tipos, parâmetros. Aí de novo também já aconteceu comigo de eu não conseguir fazer um cálculo porque não tinha parâmetro para um ângulo diedro. E era de átomos comuns, carbono, a molécula só tinha carbono, nitrogênio, acho que enxofre, e não tinha um ângulo diedro. Então, essa questão do campo de força, pessoal, é problemática, realmente. O ideal era a gente usar mecânica quântica, que aí você faz o cálculo do jeito que você quiser, mas você não consegue fazer num tempo razoável, né? Então aqui termina a parte da parametrização dos ângulos diedro. E aqui, turma, é a última parte, que é a parametrização das interações entre os átomos não ligantes, tá? Então, como que a gente calcula a parametrização dos átomos não ligantes? As interações entre os átomos não ligantes. Voltando para cá, a gente usa isso aqui, ó, tá? Então, quando vocês têm dois átomos não ligados, eles obedecem esse modelo aqui que vocês já devem ter visto várias vezes, né? O que você tem aqui? Aqui, nesse eixo, você tem a distância entre dois átomos e aqui é a energia, né? Então, quando existe uma interação entre os átomos, né, existe uma distância de equilíbrio, que é esse R' aqui. E aí, nos campos de força, o que a gente costuma encontrar? A gente encontra ou o R' e esse epsilon, que é o poço, tá, de energia potencial, ou então esse sigma, que está relacionado com R' por meio dessa equação aqui, ó. R' é sigma vezes a raiz sexta de 2, tá? E aí, para calcular o potencial entre dois átomos não ligantes que estão a uma distância R, você usa essa equação aqui de Lennard-Jones, né? O potencial de Lennard-Jones. Então, isso aqui é 4 epsilon, 4 vezes o poço, né, da energia de potencial, vezes sigma sobre R elevado a 12, menos sigma sobre R elevado a 6. Então, esse potencial ele tem dois termos. Esse termo aqui é o termo de repulsão e esse aqui é o termo de atração, o termo atrativo e o termo repulsivo. O que acontece? Quando os átomos estão muito próximos, esse R aqui vai ser muito pequeno, então elevado a 12 ele vai dar uma estourada. E aí esse potencial aqui ele já te dá um número muito grande que não faz sentido. Então, para distâncias maiores, esse termo aqui vai ser predominante, que é o potencial de atração. Tá certo? Então, é por meio dessa equação que você calcula essas interações entre átomos que não se ligam. E aí, voltando lá pro nosso campo de força, né? O que acontece aqui? A gente tem aqui, deixa eu ver se eu consigo, deixa eu voltar pro jeito que eu tava mesmo. Cadê? A gente consegue ver aqui, a gente tem dois termos, tá? Aqui no campo de força. O primeiro deles é o RE. Esse RE é o raio de equilíbrio, tá? Então, ó, é o nosso R', tá? E o outro termo que a gente tem aqui é o sigma, aliás, o epsilon. Então, de posse disso aqui, você consegue calcular para quaisquer pares de átomos, né? Você calcula o sigma com essa equação e depois calcula o potencial com essa equação aqui. E aí, você consegue fazer o cálculo das interações entre dois átomos que não estão ligados, tá certo? Então, turma, algumas vantagens que a gente tem e desvantagem dos métodos de mecânica molecular, resumindo, né, o que eu falei para vocês, é o seguinte: vantagem. Cálculo de mecânica molecular é computacionalmente baratíssimo, né? Como eu já falei para vocês. Cada campo de força apresenta bons resultados para uma classe limitada de moléculas, aquilo que eu falei para vocês. Quando você tem um campo de força parametrizado para a proteína, ele costuma reproduzir bem a geometria da proteína, porque é uma classe específica de moléculas. Agora, esse Amber que eu mostrei para vocês, ele é bom comparado com outros campos de força de propósito geral, mas, de maneira geral, os resultados não são tão bons, porque os comprimentos de ligação, ângulo diedro, depende muito do que está ao redor, né, da molécula. Por desprezar as interações eletrônicas, os métodos não podem tratar problemas químicos onde efeitos eletrônicos sejam predominantes. Então, eu não posso calcular um momento de dipolo, por exemplo. Eu não posso analisar uma reação química, calcular um estado de transição. Então, isso não dá para fazer com mecânica molecular. E o principal problema, que é o que me dá bastante dor de cabeça quando eu tenho que trabalhar com mecânica molecular, e eu trabalho bastante, porque
para fazer dinâmica molecular, como eu falei, eles dependem da disponibilidade de parâmetros para cada tipo de átomo. Então, dependendo do átomo que você vai trabalhar, não tem parâmetro e aí fica difícil de você utilizar mecânica molecular. Tá certo? Então, a mecânica quântica ela é o melhor dos mundos, né? Para descrever o estado de um sistema na mecânica quântica, postula-se a existência de uma função de coordenadas chamada função de onda ou função de estado, que é o nosso psi, né? Esse conceito, né, foi postulado de função de onda pelo físico Erwin Schrödinger, né, em 1926. A equação de Schrödinger é expressa por essa maneira aqui, uma equação diferencial, H_psi igual a E_psi, isso aqui é o operador hamiltoniano, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o propósito aqui da aula. H é o operador hamiltoniano. Só que o detalhe importante da mecânica quântica é esse bem aqui, turma. A função de onda, que descreve um sistema, ela contém todas as informações sobre o mesmo. Então, se eu sei a função de onda de um determinado sistema, eu sei tudo sobre esse sistema. Toda informação que eu precisar, eu consigo extrair a partir da função de onda. Então, a mecânica quântica é o método mais adequado para obter informações sobre uma molécula, tá? Só que o que acontece? A equação de Schrödinger só pode ser resolvida exatamente para átomos hidrogenoides, que são sistemas que têm o quê? Apenas um núcleo e um elétron, ou seja, o átomo de hidrogênio, um íon de hélio+, o lítio 2+. Então, você só consegue resolver a equação de Schrödinger de maneira exata para esses sistemas, ou seja, matou a gente, restringiu tudo. Mas o que a gente acontece? O que a gente faz na prática? A gente usa aproximações, e aproximações são boas, né? A primeira delas, que é o ponto de partida para praticamente todas as aproximações que a gente usa em química computacional, é o método Hartree-Fock, que acho que vocês já devem ter ouvido falar. Que ele faz o quê? Ele reduz um problema de n elétrons para n problemas de um elétron, tá? Era para eu ter colocado aqui, ó, n problemas de um elétron. E aí cada elétron a gente imagina que está interagindo com o potencial gerado pelos demais elétrons. E aí a partir daí eu consigo resolver a equação de Schrödinger de maneira aproximada, tá? E uma outra aproximação que eu faço, que eu preciso fazer quando eu trabalho com moléculas, é usar a aproximação de Born-Oppenheimer. O que essa aproximação faz? Ela considera que o núcleo é muito mais pesado que o elétron, e é mesmo, né? Então eu considero que os núcleos estão parados. Então na hora que eu vou resolver a equação de Schrödinger, eu considero que o núcleo está parado, entre aspas, e só os elétrons estão se movendo ao redor. Então eu preciso introduzir essas duas aproximações, a de Hartree-Fock e a de Born-Oppenheimer, para começar um cálculo de mecânica quântica. E aí é só o começo, porque ainda tem várias aproximações que eu preciso introduzir dependendo da precisão que eu quero ter no meu cálculo e da propriedade que eu estou precisando extrair a partir desse cálculo. Essas equações de Hartree-Fock são resolvidas usando o teorema variacional, tá? O que diz esse teorema variacional? Ele diz que a energia no estado fundamental para um sistema, a energia exata para o sistema no estado fundamental é a menor possível. Então, quando eu uso a equação de Hartree-Fock, eu uso uma aproximação, a energia que eu encontro usando o método de Hartree-Fock é um pouquinho maior. Então, isso me dá uma direção para eu seguir no meu cálculo. O que eu faço? A gente chama de cálculo do campo autoconsistente, porque eu vou melhorando o meu cálculo Hartree-Fock em cada iteração, de modo a minimizar a energia do sistema sempre, porque eu sei que a exata é a menor possível. Eu sempre, como eu estou aproximando, eu sempre estou calculando a energia maior. Então isso serve para eu poder, na hora de implementar, resolver as minhas equações e calcular as propriedades que eu estou querendo, encontrar a função de onda que eu estou querendo. Aí Rutan tornou essa resolução das equações de Hartree-Fock computacionalmente mais simples, fazendo o quê? Considerando que os orbitais são combinações lineares de funções de base. Então, também não vou entrar em detalhes aqui, tá, pessoal? Mas quando você resolve a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, que dá para resolver exatamente, as soluções são os orbitais atômicos do hidrogênio, né?
Só que aí você pode pegar, você pode usar esses orbitais, quando você usa esses orbitais direto no método de química computacional, a forma dessas funções são difíceis de trabalhar computacionalmente. Então existem funções mais simples de trabalhar computacionalmente, e eu posso pegar os orbitais e dizer que eles são, escrevê-los como combinação linear dessas funções mais simples, que é o que a gente chama de função de base em química quântica, tá? De novo, não vou entrar aqui nos detalhes do que é uma função de base, como que ele é a combinação linear das funções de base, mas você precisa saber o que é, porque eu vou mostrar para você o programa que você vai ter que escolher a função de base, por exemplo. Então você precisa saber pelo menos o que é a função de base, tá? E aí, como eu falei para vocês, o importante aqui é a gente saber o que é a função de base. E os principais conjuntos de função de base que a gente usa em QSAR, tá? A gente tem uma infinidade de funções de base, tá? Infinidade mesmo. Mas se você for fazer um estudo QSAR, você vai usar um STO3G para fazer uma otimização inicial, tá? Que esse é o conjunto, conjunto de orbitais de Slater Type Orbitals, tá? Usando 3 funções gaussianas. Então isso aqui é um conjunto bem básico, e aí quanto mais básico for o conjunto, menor for o conjunto de funções de base, mais rápido é seu cálculo. Aí o que a gente costuma usar são conjuntos de base maior, 321G já é um pouco maior, 631G melhor ainda, incluindo funções de base de polarização. Então, normalmente, em cálculos QSAR, a gente precisa usar um conjunto de base desse aqui, para ter a informação que a gente precisa. Uma carga atômica melhor calculada, um momento de dipolo melhor calculado, tá certo? Se você for otimizar a geometria, para obter uma geometria melhor também. Então, a gente usa 631G com função de base D e P de polarização, mas como eu falei, para eu entrar em detalhe de função de base aqui, seria só uma aula só de função de base, tá? Um dos problemas do método Hartree-Fock, mesmo usando uma base boa, é que como eu considero que um elétron está sujeito ao potencial médio dos demais, eu não capturo as interações instantâneas elétron-elétron. E para alguns fenômenos isso é bastante importante, tá certo? Esse movimento dos elétrons estão relacionados entre si e isso é chamado de correlação eletrônica, tá? Quando você olha para a energia calculada pelo método Hartree-Fock apresenta erro de 0,5% a 1%. Então isso aí está ótimo, né? Porque você está introduzindo uma aproximação relativamente grande, mas existem outras propriedades que são bastante afetadas pela aproximação de Hartree-Fock, tá certo? Então existem vários métodos em química quântica que incluem a correlação eletrônica, eles dão um jeito de incluir a correlação eletrônica, tá? Existem os chamados métodos pós-Hartree-Fock, que, por exemplo, o método Hartree-Fock é uma aproximação. Então existem maneiras de você diminuir essa aproximação, entre aspas, melhorar essa aproximação. Então você parte do método Hartree-Fock e aí introduz algumas coisas, parâmetros, alguns outros métodos de cálculo para melhorar essa aproximação e de alguma maneira incluir a correlação eletrônica. Então você tem os métodos MP2, CAS, CI, Coupled Cluster. Então existem vários métodos que incluem a correlação eletrônica. Só que quanto mais sofisticado o método, mais caro computacionalmente, tá? E aí em QSAR, o que a gente mais costuma usar é uma teoria que usa uma outra vertente, que é a teoria do funcional de densidade. Ela inclui a correlação eletrônica, mas ao mesmo tempo ela não é um método pós-Hartree-Fock. O que ela faz? Ao invés de usar a função de onda, de um método procurar qual é a função de onda que descreve o sistema, o método ele procura a densidade eletrônica. Então, o método Hartree-Fock ele é conhecido como método WFT, que é Wave Function Theory, né? E aqui é Density Functional Theory, que é o DFT, ele usa a densidade eletrônica. E para usar a densidade eletrônica, ele inclui um termo chamado de energia de correlação. Aliás, ele inclui a energia de correlação nos cálculos por meio de um termo chamado funcional de troca e correlação. Então, esse funcional de troca e correlação, ele de alguma forma inclui informações sobre a correlação eletrônica. Aí, dependendo dessa forma, você pode trazer informações empíricas
ou alguma equação empírica, tá certo? Por isso que o método DFT ele não é considerado 100% um método ab initio, que é dos primeiros princípios que a gente chama, tá? Então, aí como eu falei, em relação aos métodos Hartree-Fock e pós-Hartree-Fock, há economia de recursos computacionais. Então, em QSAR, a gente usa também sem ser questionado. Ninguém vai questionar se você usar um método DFT e na hora de usar um método DFT, você tem outra coisa para escolher, que é o quê? Qual funcional que você vai utilizar de troca e correlação. E aí, o mais utilizado é o B3LYP, tá? Então, se você faz um cálculo, otimização de geometria, o cálculo de carga atômica parcial, propriedade eletrônica que você vai usar em QSAR, e aí você usou DFT, B3LYP, conjunto de base 631G, dificilmente você será questionado, porque isso aí já está consolidado na área de pesquisa do QSAR, tá certo? E aí, para finalizar, turma, os métodos que eu vou mostrar para vocês aqui agora no programa que a gente vai utilizar são os métodos semi-empíricos, tá? Eles seguem diretamente do modelo Hartree-Fock, só que eles têm muitas aproximações, tá? Então, os métodos semi-empíricos, eles são o quê? Eles usam mecânica quântica, tá? Mas eles têm muitas aproximações, de modo que o tempo de cálculo é parecido com o de mecânica molecular, por exemplo. Então, quais são as aproximações que ele usa? A primeira delas aqui, o tamanho do problema é reduzido restringindo-se o tratamento aos elétrons de valência. Então, quando você vai calcular a função de onda, você introduz um termo lá para dizer qual é a energia daquele caroço, tá? Antes da camada de valência, que é o que a gente chama de core, ou caroço. E aí você calcula as energias orbitais só para os elétrons de valência, por exemplo. E o conjunto de base é restrito à mínima representação. Então, você, como eu falei, quanto mais completo é o seu conjunto de base, mais tempo vai demorar o seu cálculo. Então, você usa um conjunto de base mínimo. E como está dizendo método semi-empírico, né? Aproximações adicionais são introduzidas para simplificar os cálculos. E ainda provém uma estrutura adequada para a introdução de parâmetros empíricos. Então, nas resoluções computacionais, né, desses problemas, você tem um monte de integral para resolver. E esses métodos semi-empíricos introduzem parâmetros empíricos e para poder você colocar no lugar de algumas dessas integrais. Outras dessas integrais são próximas de zero, então ele simplesmente zera, não calcula a integral, essa daqui é zero. Então são muitas aproximações. Então, de novo, para você ter um ponto de partida, é interessante. E aí você já está com um método de mecânica quântica que você pode usar como ponto de partida. Dentre os principais métodos semi-empíricos usados em QSAR, particularmente, nós temos o AM1 e o PM3, tá? Que eu vou mostrar para vocês lá no programa que a gente vai fazer o cálculo, tá certo? Então, pessoal, da parte teórica, o que eu tinha para falar era isso. Aí agora eu vou passar para um cálculo aqui para mostrar para vocês usando o GABI-Edit e o Orca no próximo vídeo, tá bom?